Muito boa noite, que a graça e a paz seja com seu espírito, alma e corpo. E essa paz é a paz que excede todo entendimento, que vai além das barreiras, das fronteiras, transcende essas coisas, né? E é ela que sustenta a vida daqueles que se permitem, né? Daqueles que se permitem isso, apesar das lutas, apesar das dores, apesar das rejeições. Existem aqueles que transcendem. Apesar de tudo isso, de toda luta, toda rejeição, existem aqueles que vão além. Estava ouvindo uma musicazinha aqui, mas meu gato te desligou aqui. Acho que ele não gostou da música, não. Mas é isso aí. E, Camila, passando aqui, a live que eu tô anunciando é amanhã. A live é amanhã com a minha irmã, se Deus quiser, nesse horário aqui, tá certo? Amanhã com a minha irmã. E hoje sou eu aqui, né? Hoje sou eu aqui, hoje é domingo. Hoje é um dia que muita gente está essa hora numa festa, né? Com a família unida. Outros estão em suas cátedras, na missa, outros no culto. Eu estou aqui, no meu cantinho aqui, até a segunda ordem, né? Sempre atento aos sinais, porque você já percebeu que as coisas, de repente, tudo muda de lugar, tudo se transforma, né? Tudo muda. Eu estou aqui nesse cantinho agora, mas eu não sei até quando, né? Porque de repente tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. Nada é assim garantido. Quando a gente começa a ficar mais velho, a gente percebe isso. Nada é garantido. Nada está ali o tempo todo do mesmo jeito. À medida que o tempo vai passando, as coisas vão mudando de posição, mudando de lugar. E é muito triste quando nós nos apegamos a um só jeito, a uma só coisa. Porque de repente essa coisa pode ir embora, essa coisa pode acabar, essa coisa pode morrer, essa coisa pode viajar. E aí, se essa coisa faz isso, e a gente tá ali apegado àquilo, né, tá preso àquilo, como é que nós vamos ficar? O que vai me fazer novamente minha vida ter sentido? Quando de repente o sentido da minha vida depende de algo que pode acabar. Quando o sentido da minha vida depende daquilo que pode acabar a qualquer momento, então eu estou correndo sempre um risco muito grande de enfrentar uma grande tristeza, uma grande decepção, uma sobrecarga, às vezes até desnecessária, aonde a saúde emocional, ela sofre com isso. Ela é agredida. E o corpo vai sentir, né? O corpo sente essa agressão. Pelo fato a gente não ter levado a sério, né? O conselho, o conhecimento que nos alerta, que nos diz assim, olha, nada é garantido. Nada é garantido. Então não coloque o seu coração em coisas que elas não são eternas. Não coloque seu coração nisso. E eu acho que hoje esse é o convite aqui nesse domingo. A gente colocar o nosso coração naquilo que é eterno. Tem um Provérbios que lá diz assim, eu não lembro se é Provérbios ou é Salmos, né? Mas lá diz assim, acho que é Provérbios, lá diz assim, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Está escrito isso. Guarda o seu coração. E depois lá em Mateus ele diz assim,
aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. É o que ele diz. Aonde está o seu tesouro, ali também estará seu coração. Né? E se isso é verdade, então de repente o meu coração, meu tesouro, está em uma pessoa, está em alguém, está naquilo que pode acabar, né? Como é que fica, né? Pois é, como é que fica? Por isso que o nosso desafio é esse. É interessante que lá em Mateus 6, quando ele fala sobre isso, sobre onde está o tesouro, está o coração, ele diz assim: não ajunteis tesouro na terra. Ele fala isso. Não ajunteis tesouro na terra. Não acumuleis tesouro na terra. Aí ele fala assim, por quê? Porque aqui na terra tem ladrão, e o ladrão vai roubar. Né? O ladrão vai roubar. Ou a traça vai corroer a traça. Hoje eu vi um monte de traça aqui. Traça vai corroer. Ou a ferrugem vai enferrujar. E a ferrugem vai estar enferrujando aquilo. E trazendo para o lado simbólico da coisa, né? Esses ladrões aí, essa traça, ela nem sempre é a traça. E o ladrão nem sempre é o ladrão. Mas às vezes você vai se sentir como se fosse um ladrão, sabe? Quando você se sente roubado. Aquilo que você achava que era seu tesouro, e de repente vem alguém e rouba o amor daquela pessoa que você achava que era seu. Vem uma situação, vem uma crise, seja lá qual for, vem uma pandemia, né? Vem uma situação, e a situação, ela vai lá e acaba com tudo. E aí, como é que vai ser? A situação vem e acaba com tudo, como é que vai ser? Aí é o que ele está falando. Ele diz o quê? Ele diz assim: não ajunteis. Não ajunteis. Não coloque o coração de vocês nessas coisas. Porque é muito incerto isso, sabe? Às vezes você coloca o coração numa amizade, né? Num relacionamento com alguém. E por mais que no começo você não queira colocar, o tempo vai indo, você vai colocando seu coração ali. Você vai colocando seu coração. Isso me lembra muito a história de Sansão e Dalila, né? Que Dalila queria saber o segredo de Sansão. Então o que ela fez? Ela começou a se relacionar com ele. Ela foi ficando muito íntima dele, foi ficando tão íntima dele, que chegou um momento que ele contou o segredo para ela. Melhor não tivesse contado, né? Ele contou. Por que ele contou? Por causa da intimidade que ela tinha com ele. Ele contou, ele abriu todo o coração dele para ela. Todo o coração. Só que o ser humano, ele não sabe o que fazer, ele não sabe como cuidar do coração de outro ser humano. Boa noite, Aleninha. O ser humano, ele não sabe como cuidar do coração de outro ser humano. O ser humano, ele nele mesmo, ele não tem a capacidade de acolher o coração de outro ser humano. Só Deus pode acolher um coração, porque um coração, ele vem com luz e sombras. Quem é o homem que pode realmente receber, acolher o coração de um ser humano? À medida que o homem, ele se abre, que ele, como a gente falava ontem na live de ontem sobre confessar, ele vai confessando,
que é que vai acontecendo? Primeiro, se o outro não for cheio do Espírito Santo, ele vai se embananar todinho, ele vai se escandalizar. Ele vai se perder. Porque ele não tem estrutura para acolher o coração. Às vezes a pessoa tem dificuldade de acolher o próprio coração. Imagine o coração dos outros. Às vezes a pessoa não admite seu próprio coração. Não admite suas emoções, seus desejos, seus sentimentos. Não admite. Agora imagine admitir as emoções do outro. Então, faz necessário esse nível, porque quando ele fala de não ajuntar tesouros, mas ele fala depois para juntar, mas ele diz aonde? Ele diz assim, olha, ajuntem no céu. Ajuntem no céu, que o tesouro de vocês seja no céu. Aí ele diz, por quê? Porque no céu ninguém tira, ninguém rouba. Essa é a vantagem. As coisas do céu ninguém tira, ninguém rouba. Lá no ladrão não alcança, lá o ladrão não tem ladrão lá. E não tem traça e nem ferrugem. E tem uma passagem em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, acho que é capítulo 3, que ele diz assim, no verso 1, ele fala assim, se vocês já ressuscitaram com Cristo, né, pelo batismo, pela imersão, vocês já ressuscitaram com Cristo? Aí ele diz assim, então pensai nas coisas lá do alto, pensai nas coisas lá de cima, pensai nas coisas do céu. Ele fala isso. Pensai nas coisas, porque onde estiver o vosso tesouro estará o vosso coração. Pensai nas coisas do alto, porque vocês já nasceram de novo. Já nasceram de novo. Já ressuscitaram com Cristo. É uma nova vida. Que o coração, é como está escrito no primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Amarás o Senhor com todo o teu coração. Amarás o Senhor com todo o coração. Amarás o Senhor. Aleluia. Amarás o Senhor. Já pensou nisso? Toda essa preocupação bíblica é para proteger nossas emoções. É para proteger nossas emoções. Sabe quando ele fala que a nossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus? Por que ela está escondida? Por que ela está escondida? Para que ela não seja roubada pelo ladrão. Para que ela não seja achada pela ferrugem, pela traça. E esse esconderijo é Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Há um esconderijo na presença do Senhor. Eu preciso me esconder nele, porque nele meus sentimentos são saudáveis. Nele minhas emoções são saudáveis. Nele eu supero a ansiedade. Nele eu supero a depressão. Nele eu uso a depressão em meu favor. Nele eu uso a ansiedade em meu favor. Nele eu venço todas as coisas.
Eu posso todas as coisas. Nele eu transcendo. Nele. Ele é a nossa fortaleza, a nossa riqueza, a nossa beleza, a nossa saúde, a saúde do nosso corpo. Nele. Enquanto muitos estão aí reclamando, murmurando, falando tanto de tantos problemas, que a gente possa pensar nas coisas lá do alto, lá de cima. Pensar nas coisas lá do alto. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Amarás o Senhor com todo o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quem pode acolher meu coração? Quem de fato pode me ouvir? Que terapia seria necessária para a vastidão do meu coração? Quem pode me acolher? Quem pode me ouvir sem me condenar, sem me julgar, sem me reprovar moralmente? Quem pode me perdoar? Quem pode me amar incondicionalmente? Quem? Onde está? Cadê? Quem? À direita? À esquerda? Quem? Quem de fato pode me acolher? Aí vem o Evangelho e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que se entregou por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se vós já ressuscitaste com ele, pensai nas coisas lá do céu e não da terra. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Não junteis tesouro na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba. Quantos são roubados, saqueados, e estão aí abalados, nervosos, estressados, doentes, porque apostaram o coração naquilo que não está garantido, naquilo que não é eterno, naquilo que pode mudar da noite para o dia. Quantas situações, meu Deus, a gente começa a lembrar. Já vi a pessoa dizer para outra assim: eu te amo, eu te amo. E no outro dia dizer: eu te odeio, eu te odeio. E a pessoa fica assim: como assim? Como pode? Pode, pode. Esse é o reino da terra, é o reino terreno, é o reino dos homens. Pode. Agora no reino de Deus, no reino de Deus, pode o ano acabar, pode vir um ano novo,
posso envelhecer. Posso ainda que andar pelo vale da sombra da morte. Posso ser desacreditado, rejeitado, abandonado, excluído, exilado por tudo e por todos. Mas o reino de Deus, o reino verdadeiro de Deus, porque tem o falso, mas o verdadeiro, até o reino de Deus, o falso vai te rejeitar, mas o reino verdadeiro do amor de Deus em Cristo Jesus, esse não te desampara, não te abandona, porque perto está de quem tem o coração quebrantado. O mesmo Deus que consegue enxergar os animais marítimos nas profundezas do oceano, aonde nem o homem consegue, esse é o mesmo Deus que consegue enxergar em você. Por mais excluído que você esteja, por mais rejeitado que você esteja, são as luzes acesas por homens que não podem te alcançar. Mas a luz que é acesa por Deus, a lâmpada que a palavra de Deus penetra nas mais profundas águas do abismo, ela chega até lá e olha para você. Tem um texto no Velho Testamento, fala de um profeta chamado Jonas. Jonas foi chamado por Deus para entregar uma mensagem numa cidade que Deus ia destruir aquela cidade. Jonas não quis ir, foi para outro lugar. O nome da cidade era Nínive. Ele estava no navio, foi para Tarsis. Só que Deus estava vendo tudo aquilo. E diz que houve uma tempestade. Aquele navio foi abalado pelas ondas do mar. E o Jonas estava dentro do porão do navio, dormindo. E os homens começaram a querer encontrar algum meio, para sobreviver àquela tempestade. E descobrir a causa daquela tempestade, por que estava acontecendo aquilo. E o Jonas, vendo tudo, ele sabia. E ele disse: olha, a culpa é minha. Isso aí não tem a ver com vocês, não. Isso aqui é um mistério meu com o meu Deus. Vocês querem se livrar dessa tempestade? Se livrem de mim. O problema sou eu aqui dentro do navio de vocês, porque eu tô indo para Tarsis, não é para ir. A rota que Deus tem para minha vida é outra. E aí os homens se livraram do Jonas. E aí vem a história falando que o grande peixe, no caso seria a baleia, não sei, diz que engoliu ele. E tem muita especulação sobre essa história, Aqui eu estou falando bem resumidamente. Aí fala, o Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E é engraçado que quando Jesus estava na terra, os fariseus religiosos pediram um sinal para Jesus. Jesus disse: nenhum sinal vai ser dado para vocês, senão o sinal do profeta Jonas. Qual o sinal? Ele teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Só que em algumas versões fala que ele esteve no profundo, no abismo. E sabe o que é interessante? É que quando você
se desvia um pouco desse conteúdo aqui, e você vai mais para a ciência do bem e do mal, você começa a aprender que não é possível, não tem lógica que explique isso, né? Que é possível um ser humano ficar vivo dentro de um ventre de uma baleia. Não é possível ele ficar vivo lá dentro. Mas se você vê a referência que está lá na Bíblia, nessa história do profeta, você vai ver uma coisa interessante. Quando alguém já interpelou dizendo assim: você acredita que o Jonas ficou vivo dentro do ventre do grande peixe, no caso da baleia? Você acredita que ele ficou vivo? Aí eu perguntei assim: você acredita o quê? A pessoa: eu acredito que ele morreu, que se é verdade ele morreu. E eu disse assim: lógico, morreu, ele morreu. Aí você: não, peraí, mas até hoje o que a gente acredita é que ele não morreu. É porque você às vezes não medita na palavra, né? Esse é o problema. Não precisa nem procurar livro de teologia, pesquisar na internet, não. Basta pegar a Bíbliazinha manuscrita e ler bem devagarzinho, que você vai perceber. O que está escrito lá? A referência diz o seguinte: Jonas falando, ele diz assim: do inferno eu clamei a ti. Do mais profundo do inferno eu clamei, das profundezas do inferno eu fiz uma oração. Olha só onde é que ele estava, no inferno. Aí a pessoa fala: não, é porque ele quis dizer que o vento da baleia era o inferno. Não, mas o vento da baleia não é o inferno, não. Não é não. O inferno ali é literal, o inferno mesmo. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que eu concordo com os lógicos quando eles falam que ele não tem como estar vivo um homem. Realmente ele morreu. Mas e por que depois ele foi pregar em Nínive? Por quê? Por quê? Qual é o sinal? Porque ele ressurgiu. Ele ressuscitou. Mas qual é a base? A base é quando os fariseus chegam para Jesus no Novo Testamento e pedem um sinal, que nem às vezes vocês estão pedindo, que nem os Timuéis da vida. Dá um sinal, um sinal. E Jesus disse: nenhum sinal vai ser dado, a não ser o do profeta Jonas. Que sinal é esse? O que está sinalizando a vida do profeta? O que tem a ver com Jesus? O que tem a ver? Que assim como Jonas morreu e ressuscitou, foram 3 dias, ele fala de 3 dias. Ele esteve no ventre da terra, ele morreu. Assim, Jesus iria morrer. Jesus não disse: no terceiro dia eu ressurgirei. No terceiro dia, o Filho do Homem ressurgirá. Ele não dizia isso. No terceiro dia. Isso é muito forte, amados. Inclusive, eu não sei se dá para achar aí essa referência. Pesquisar na internet você acha. Livro de Jonas. A referência é essa. Ele fala assim: das profundezas do inferno eu orei a Deus. Eu orei a Deus. Das profundezas do inferno eu orei a Deus. Aí a pessoa vai falar assim: sim, mas como é que você explica a parte que o peixe jogou ele fora? Ele jogou ele fora, sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, o peixe não podia mais manter aquilo dentro dele, porque estava vivo. Porque só podia ficar dentro se morresse. E o tempo que ele ficou lá foi o tempo que ele morreu. Ele morreu. Mas quando ele clamou, e ele não clamou, não foi dentro da barriga do peixe, ele clamou, foi... Mostra aí o versículo aí, pelo amor de Deus, para não dizer que eu estou inventando. Está lá na Bíblia. Ele clamou no inferno, está lá, do mais profundo do inferno eu clamei ao Senhor. Ele fala isso. Agora, o que é tremendo é que nesse inferno ele teve a sua oração escutada, ouvida e atendida. Está aí, Jonas 2:2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste minha voz. Só tem essa versão? Não tem, e o versículo adiante aí eu não sei, porque eu já vi o versículo. Aí ele fala, tá muito educado, ele fala sepultura.
Sepultura. Agora, olha aí, ó. Sepultura, ó. Do ventre da sepultura gritei. Mas espera aí. Sepultura é... Não, ele está falando da barriga da baleia. Não, 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 não. Não, não. Tem uma outra versão muito mais original a isso que fala que ali ele está falando que ele está na alma, a alma dele. Não era mais no corpo, era a alma. Era a alma. É. Ó, ele diz assim, ó. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. É. Irmãos, aí é porque vai variar de tradução, porque essa tradução que quis ser colocada não é igual às outras traduções. É. Mas essa tradução, deixa eu ver se eu acho uma tradução aqui mais original. Mas essa tradução já está falando, né? Essa tradução, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu ver se eu acho. Tradução do profeta Jonas, que fala que ele clamou a Deus do inferno. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Olha o que é que a IA aqui está explicando. Ó. Pra você ver ó, o que é que a IA vai explicar. Ela diz assim, ó. A tradução a que você se refere é o famoso trecho registrado no livro de Jonas, capítulo 2, verso 2, realmente. Aí olha o que ele fala aqui, ó. Olha o estudo da IA. Isso aqui, por isso que é realmente como o meu amigo Beto fala, que a IA tem a sua importância. Ele diz assim, ó. No texto hebraico original, olha aí, ó. No texto hebraico original, a palavra usada é Sheol. Sheol. Que se refere, sabe o que é o Sheol? Sabe o que é o Sheol? Pesquisa aí o que é o Sheol. Sheol se refere ao Hades. Deus Hades, lá da Grécia. O que é? O submundo, gente. Aqui fala o mundo dos mortos. Aí aqui ele diz que a palavra sepultura quer dizer o mundo dos mortos. Sepultura é isso. Porque você falar assim para mim, não, a sepultura é que ele quis dizer de maneira metafórica, que ele estava na barriga do grande peixe. Não, não. Sepultura fala que ele foi para o submundo, meu irmão. Morreu. Por isso, quando um lógico chega e diz assim, como é que você acredita que um cara ficou dentro de uma barriga de uma baleia e não morreu? Não, ele morreu. Realmente ele morreu. Morreu. Mas não está lá na Bíblia. Está na Bíblia sim, está aqui, ó. Porque você tem que ler o texto original, né? O hebraico original fala Sheol. Ó, e tá aí, agora quem sabe ler aí, é só ler, ó. Sheol. Né? É Sheol. Sheol. E Sheol quer dizer o mundo dos mortos. Se ele falou, se ele clamou, se ele orou no mundo dos mortos, isso aí é o que, para quem não acredita que tem vida após a morte, né? Tem pessoas que acreditam que a gente só é só um corpo. É só um pedaço de carne. Que tem que se entreter com as coisas desse mundo. Né? Mas aqui fala que existe uma vida além dessa. Por isso que desde o começo da live eu estou falando sobre o quê? Né? O começo da live fala o quê? Pensai nas coisas lá do alto. Ajuntai tesouro no céu, porque lá o ladrão não rouba. E aí ele diz, pensai nas coisas lá do alto. Mas aí a gente começa a ver as pessoas que são roubadas aqui na terra porque estão colocando a sua esperança, a sua alma, o seu coração, o bem mais valioso, entregando nas mãos de coisas que não são eternas, coisas efêmeras, coisas passageiras, coisas transitórias, coisas que mudam. E muda rápido, viu? Muda rápido. A pessoa diz que te ama hoje, amanhã já não te ama mais. É assim. A pessoa diz que te quer hoje, amanhã já não te quer mais. Só basta passar por uma oscilação hormonal, já deixou de te amar. Pronto. Tirou a serotonina, entrou a dopamina, a adrenalina, sei lá qual alina, a pessoa já não te ama, já te odeia. Esfriou já. Fica frio. Ou então não é nem quente nem frio, é morno, né? Aquela coisa. Tem que tomar café direto para poder manter a palavra dizendo eu te amo, eu te amo. Tem que ser, o eu te amo à base da cafeína, né? Ou então do energético. Tem que tomar energético direto para dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo, I love, I love, I love. Porque se na hora que acabar a cafeína, acabou o amor.
Já pensou um amor à base de cafeína, gente? Misericórdia. Esse não é o amor de Deus, né? Esse não é o de Deus. O de Deus pode baixar a cafeína, pode baixar todo, pode estar no submundo. Se você clamar, ele vai te escutar. E como diz o Salmo 139, né? Se eu subo ao céu, lá Deus está. Se eu desço ao abismo, lá vou te encontrar. Porque a luz e as trevas para ti é a mesma coisa. Para onde eu irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Pois tu me conheces, pois tu me sondas e me conheces. Tem todos os meus dias escritos no teu livro. Antes que haja em mim palavras, tu já sabe. Sabe tudo. Sabe tudo. Sabe tudo sobre a minha vida. Tu me sondas e me conheces. A versão, agora que eu vi que tem uma versão, rapaz, que é até a versão da minha amiga Sueli. Essa versão é a versão da Bíblia Rei James, né? O King James. A versão King James fala assim, ó. E disse, clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei. Olha como é que tá lá. Do ventre do inferno clamei, e tu ouvistes a minha voz. Aleluia. Oh, meu irmão. O que isso quer dizer, gente? Na versão internacional, diz assim, no meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do Sheol gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Tá vendo? Na versão Almeida, revista atualizada, ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Né? Na versão da tradução do Novo Mundo, ele diz, na minha aflição clamei a Jeová, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura clamei por ajuda. E você, está clamando de onde? Às vezes nós nos sentimos assim, nas profundezas do Sheol, do submundo. Mas nesse tempo, eu sempre eu reflito muito quando as pessoas dizem assim para mim. Elas dizem assim, o inferno é aqui. Elas falam, o inferno é aqui. Se o inferno é aqui, então é um inferno que é parecido com esse inferno que Jonas estava. Dá para clamar e vai ser escutado. Tem dias que realmente a nossa vida parece um inferno, de tanto problema. Mas é um inferno que Deus pode te ouvir. Fica essa mensagem hoje para você. Pensai nas coisas lá do alto. Se apoie lá. Porque quando tudo passar nessa vida, e quando você vê a sua própria vida passando diante dos seus olhos, você vai entender o que é que realmente era importante. Você vai entender. Às vezes a saúde do corpo, a juventude, ela pode ser traiçoeira e enganar a nossa alma. E a nossa alma se perde com isso. Por achar que está tudo garantido e que tudo vai ser sempre assim e não vai mudar. Não. Tem uma passagem no Evangelho, na carta de João, que ele diz assim. Ele diz assim, o mundo passa e as coisas do mundo também passam. Mas os que fazem a vontade de Deus permanecem. Diz isso. O mundo passa e tudo que há no mundo vai passar. Passa. E eu não vou explicar como é que essa passagem. Eu não vou explicar se essa passagem ela tem a ver com o Apocalipse. Não é isso. Mas o que eu posso partilhar da experiência de que enquanto estamos vivendo nesse corpo, a vida vai passando e nós vamos ver que o mundo está passando. Não é porque o mundo está sendo destruído, acabando, mas nós que estamos nele, estamos findando. E às vezes a pessoa fala, então não é o mundo que passa, somos nós que passamos. Não.
enquanto nós estamos passando por ele, nós somos iludidos que ele será para sempre. E que se eu amá-lo, se eu estou gostando disso, isso vai ser eterno. Mas não. Por quê? Porque a traça vem. O ladrão vem para roubar. O ladrão vem. E esse ladrão hoje eu poderia chamar ele do próprio tempo, né? O próprio tempo ou as circunstâncias inusitadas que às vezes vêm. Eu estava vendo aí um comentário de um jovem de 22 anos, né, que faleceu. Era um atleta de fisiculturismo. 22 anos, né? Muito jovem, né? Pois é. É como eles dizem, tinha toda uma vida pela frente. Pois é, mas não faleceu. Pronto. O mundo passou para ele. E segundo segundo lá, né, o diagnóstico do motivo do falecimento, né, a gente observa como a pessoa se dedicou, né, a algo com todo o coração. Se dedicou a algo com todo o coração. E teve a resposta, né? O mundo responde aos seus devotos, né? Aqueles que querem tanto ganhar a vida nesse mundo, né? Ganhar a vida nesse mundo, encontrar a vida aqui, salvar a vida, garantir a vida aqui, a proteção da vida aqui. A pessoa faz sua passagem, né? É isso. Mas de repente vem uma nova era. Um véu se rasga e um novo e vivo caminho se abre. E um mestre aparece trazendo uma boa nova. E ele diz: não ajunteis tesouro na terra, aonde o ladrão rouba e a traça corrói. Ajuntais tesouro no céu, aonde nem ladrão rouba, nem a traça corrói. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração, diz o Senhor. Que Deus seja contigo e que vocês permitam. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Deixa ele entrar, fluir no seu coração, cada manhã. Que a misericórdia dele esteja se renovando na sua vida, na minha vida, cada manhã, cada dia. E que ele seja suficiente, o bastante, que a graça dele nos basta. Seja o bastante para nos nutrir e nos sustentar diante das provocações que vêm contra a nossa vida, nossa fé, contra o amor de Deus em nosso coração. Fica com Deus. Esse foi o nosso texto e contexto. Quero lembrar que, se Deus quiser, amanhã, segunda humana, terei um encontro aqui com a minha irmã, a Daniele, e vamos estar num momento de louvor aqui, de comunhão com a minha amada irmã. Faz um tempo que eu não faço uma live partilhando tela aqui, conversando com alguém. É muito bom. Ainda que eu tenha aprendido, hoje eu aprendi com o Espírito Santo a não colocar meu coração nas coisas que são incertas, né? Na incertezas das coisas, né? A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, nas coisas que ele diz que tem, porque essas coisas elas podem mudar, podem acabar a qualquer momento, né? Mas que a gente esteja conectado na graça eterna do Senhor, no Espírito Santo, no reino dos céus. Graça e paz, esse foi o nosso texto e contexto. Amanhã, se Deus quiser, às 20h30, segunda humana aqui, com uma convidada especial, minha irmã Daniele. Forte abraço, graça e paz.